Sejam bem-vindos a esta entrevista aqui na Jovem Pan Online. Nossa convidada de hoje é muito especial. Nossa convidada já teve contatos com várias Copas do Mundo, esteve presente lá. Nossa convidada é a professora universitária especializada em turismo e economia, a professora Gianine Pires, que preside o Conselho de Turismo de Negócios da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Professora, obrigado pela presença, uma satisfação. Prazer estar aqui com vocês. Bom, quem acompanha a tua trajetória já imagina que o carimbo do passaporte indica várias passagens por tantas Copas. Como foi conhecer de perto e acompanhar a organização de uma Copa, ou de várias Copas? Olha, foi uma experiência muito do ponto de vista do turismo, né? Sempre, por exemplo, no caso da Alemanha, quando o Brasil ainda não era denominado para ser sede do Mundial em 2014, nós fizemos um trabalho de promoção do Brasil como destino turístico, já que o futebol é uma das coisas que os estrangeiros mais reconhecem no Brasil. E, recentemente, na África do Sul, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho da Casa Brasil, que reuniu, junto com a FIFA, com a CBF, com diversas entidades e órgãos de governo, uma promoção de tudo que é do Brasil. Além do turismo, se falou de esporte, de tecnologia, de ciência. Então, são oportunidades de você, primeiro, ver como um evento desse funciona, que eu acho que é fundamental para a gente poder fazer uma análise. E, segundo, pensar um pouco em como que isso vai acontecer quando se trata de realizar esses eventos no nosso país. Perfeito. Em que condição viajou para esses países organizadores dos eventos? Bom, à época, eu era diretora da Embratur, na época da Copa da Alemanha, e, recentemente, em 2010, na Copa da África, eu presidi a Embratur. Uma fase muito rica de experiência. Nós pegamos uma fase interessante porque você vê, o Brasil foi decidido sede do Mundial, depois foi Rio de Janeiro nomeado como sede dos Jogos 2016 e, ao mesmo tempo, vivemos um período em que a exposição do Brasil no mundo, do ponto de vista da sua economia, do crescimento da classe média, fez com que o mundo começasse a se interessar mais pelo Brasil. E a imprensa internacional a falar mais sobre o nosso país. Eu acredito que quando se encerrou a Copa da África do Sul, nós começamos bem no que diz respeito à promoção do Brasil, aquilo que era o trabalho de falar quem seria a próxima sede do Mundial. A senhora acredita que nada é por acaso? Olha, tanto para sediar uma Copa do Mundo como para sediar os Jogos Olímpicos, você tem um grande esforço, né? O Brasil concorreu com diversos outros países. Para os dois eventos, você tinha um projeto detalhado e aprovado. E, no final, tivemos o Brasil como essa oportunidade. E é uma oportunidade mais do que dupla, porque a gente não está só sediando o Mundial, a gente está sediando a Copa e também os Jogos Olímpicos. Isso significa que agora, em 2012, quando acabarem os Jogos de Londres, nós vamos ter, de agosto de 2012 até 2016, o Brasil como foco dos eventos esportivos mundiais. Parece que foram conjugadas, né? Não havia nada combinado. A economia passou a se deslanchar de uma forma positiva, o crescimento de uma nova classe, o papel do Brasil lá fora sendo reconhecido. De repente, tudo se conjuga. Não é conspiração do universo, não, né? Eu acho que foram muitas coisas coincidentes, como você mencionou, mas para você chegar a conquistar um Mundial e conquistar as Olimpíadas, você tem um longo trabalho, né? O Brasil, por exemplo, no caso dos Jogos Olímpicos, tentou fazer esses eventos e não passou da primeira ou da segunda etapa em outros momentos. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro e a própria CBF trabalharam junto com governos, com cidade-sede, com empresários brasileiros, também para que isso hoje pudesse estar acontecendo. Eu não sei se é um exagero, mas muita gente acompanha assim, certas opiniões e fica parecendo aquela velha história que se conta. O filme é do Tarzan, mas tem gente que parece que torce para o jacaré. Ou seja, dizem que o estádio não vai ficar pronto, que a linha de trem não vai ser possível, que os aeroportos... Com a experiência em turismo, em negócios, como que analisa realmente, em termos reais e práticos, o Brasil vai estar preparado realmente, vai chegar lá com tudo ajeitado? Olha, eu primeiro não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo e vai realizar os Jogos Olímpicos com maestria, isso eu não tenho dúvida. Por outro lado, todos os países que passaram pela preparação desses eventos, de acordo com a sua realidade, passaram também por etapas de questionamento.
né? Você tem... E cada país tem a sua realidade. Por exemplo, Londres tem o tema da segurança, que tem uma configuração até bastante maior do que essa que a gente vive no Brasil. A África do Sul tinha outros temas. E existem temas comuns. Então, primeiro, eu acho que nós vamos realizar esses eventos bem-sucedidos. Segundo, nós temos problemas a enfrentar. Muitos deles não são porque nós vamos realizar esses eventos, são porque temas que deveriam ter sido tratados anteriormente, seja eles ligados à infraestrutura, ou se você falar de turismo de qualificação, deveriam ter sido tratados antes, não por conta do Mundial e dos Jogos, mas porque se precisa ter competitividade, desenvolver infraestrutura, melhorar a logística, enfim, cuidar de mobilidade urbana, esses temas todos. Então, acredito que tem que haver o seguinte: primeiro, existe uma lista de compromissos assumidos, e o país precisa honrar com os compromissos, e acredito que está rumo a vencer etapas e cumprir com esses compromissos. Segundo, a gente também não pode achar que o Mundial ou os Jogos Olímpicos vão resolver todos os problemas, até porque nós vamos resolver alguns problemas e outros vão surgir. Então, esse equilíbrio é importante, cumprir compromissos, aproveitar a oportunidade, que a gente tem uma data, que o brasileiro também tem um pouco isso, né? A velha história de deixar isso para um pouco em cima da hora. Então, também acho que não há mais espaço para improviso. Há espaço para aprender que com um planejamento e com aproveitar oportunidades, a gente pode não só fazer uma boa Copa do Mundo, a gente pode aproveitar a Copa do Mundo para realizar uma série de benefícios que fiquem como legado para a sociedade brasileira. Então quer dizer que nos outros países também houve aquela saraivada de críticas, teve algum contato com alguns dos organizadores que disseram isso? Olha, quando eu estive na África do Sul, durante o Mundial de 2010, conversei muito, por exemplo, com a pessoa que cuidava dos aeroportos, que era uma senhora que já estava, inclusive, há 9 anos cuidando dos aeroportos. Coincidentemente, a presidente do turismo da África do Sul era também uma mulher. E conversamos muito sobre os desafios que eles tinham tido, e depois eles, inclusive, já vieram ao Brasil algumas vezes compartilhar conosco isso. Eu posso falar, por exemplo, que no caso da África do Sul, eles não tiveram esse drama, por exemplo, que a gente tem aqui de aeroportos, mas eles tiveram que capacitar pessoas. O tema da segurança era um tema sensível para eles. Então, alguns temas similares e alguns problemas similares. Na verdade, o Brasil está enfrentando um momento em que ele precisa acelerar uma série de coisas para o próprio desenvolvimento e crescimento do país, face a um cenário também instável internacional, e ao mesmo tempo entregar esses eventos. Então, acho que a gente tem desafios, agora são bons desafios pela frente. No caso de Londres também, a preocupação maior realmente é com segurança, atentados. Ela já viveu momentos terríveis aí de bombas e atentados, e num evento esportivo como esse atrai realmente essa preocupação. Os organizadores de Londres contaram isso? Algo mais além dessa questão de segurança? O tema da segurança, por exemplo, quando a gente está analisando o caso brasileiro, a gente fala muito de segurança pública, né, os temas que a gente enfrenta no nosso cotidiano. E um evento como Copa do Mundo, como ele monta um aparato especial, ele treina, capacita pessoas, ele traz novos equipamentos, ele ensina e troca experiências com organismos internacionais, ele também traz muita troca, né, e muita experiência. Mas quando a gente olha para lugares, por exemplo, no caso de Londres, a segurança para eles é algo, inclusive, maior do que isso. Porque são países que enfrentaram atentados terroristas, que têm ameaças, então eles, de fato, assim, não significa que o Brasil também não precisa tomar cuidado com isso, precisa, mas eles têm esse tema da segurança. A gente viu recentemente, os acontecimentos que tiveram lá, e certamente eles estão tratando o tema com importância. Outro tema que eu vejo que é similar, por exemplo, se a gente olhar para o Rio de Janeiro e para Londres, é o tema do transporte urbano e da mobilidade, que também é uma grande cidade, tanto o Rio como Londres são grandes cidades com sistemas complexos. Então, existem temas similares, cada um com a sua realidade, e existem desafios que são próprios nossos aqui do Brasil. Então essas reações assim não são de causar surpresa, né? Eu acho que elas são boas. São boas. Na medida em que a sociedade precisa, primeiro, conhecer quais são os compromissos. Segundo, acompanhar o que está sendo feito. E mais importante, que eu acho que a gente precisa sempre lembrar, é assim, a gente não faz esses eventos só por fazer.
Óbvio, são grandes eventos, são grandes oportunidades, mas certamente o legado para a sociedade brasileira, o legado, por exemplo, no caso do turismo é muito importante. Nós vamos ter equipamentos hoteleiros melhorados, vamos ter pessoas mais qualificadas, a área de alimentos, a área de cultura valorizada, o Brasil se tornará mais conhecido. Você imagina 12 cidades que não são conhecidas pelo mundo. As pessoas já ouviram falar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, mas quantas cidades sede não são conhecidas internacionalmente e vão passar a ter uma exposição de mídia, vão ser conhecidas pelo mundo inteiro, né? Há uma questão também do tamanho do Brasil, né? Porque imagine uma seleção que jogar num grupo X, depois ele se classifica, ele pode sair do norte do país e vir jogar aqui no sudeste. Ou então alguém do sul subir lá para o nordeste. Esses deslocamentos devem ser... Porque arrasta também os torcedores, aqueles que vieram torcer pela sua seleção. O Mundial ele tem 2 momentos, né? Ele tem os primeiros 15 dias, onde estão todas as seleções... E depois você entra numa segunda etapa que a metade vai embora porque perdeu os jogos, né? Então é uma dinâmica que vai muito se estabelecer a partir do momento em que as decisões das partidas forem acontecendo, para onde que elas vão. Há um estudo de logística, óbvio, para onde as seleções vão ficar e como que elas vão chegar. Né? Por exemplo, se você está em Porto Alegre, você chegar em Manaus, né, é bastante complicado. Assim como os torcedores. Você pega torcedores, por exemplo, que vêm da Alemanha, vão, por exemplo, se instalar lá em Santa Catarina e de repente a Alemanha vai jogar em Recife. Então, eles não vão para Recife dormir em Recife, eles ficam baseados, né, os torcedores, como os brasileiros ficavam em outros, ficam baseados numa determinada cidade, pegam um avião, vão lá, assistem o jogo e voltam. Eu acredito que a gente tem que aproveitar a oportunidade. Então, tem um jogo na terça e um outro jogo na quinta ou na sexta-feira. Nesse período em que não há jogos, esse turista, por exemplo, o alemão que está lá em Florianópolis, ele vai poder visitar Santa Catarina, ele vai poder ir para o Rio Grande do Sul, ele vai poder aproveitar esse período entre um jogo e outro, e isso acontece com todas as cidades, para conhecer o Brasil e desfrutar. E, sobretudo, assim, você imagina se todo o Mundial é uma festa, o Brasil vai fazer uma grande festa, com muita alegria, pela paixão que é o esporte futebol no Brasil, mas também pelo que é característico do povo brasileiro de fazer grandes festas públicas, né? É verdade. Professora Janine, o dramaturgo Nelson Rodrigues, jornalista, escritor, comentarista, ele cunhou uma expressão na época da Copa de 50, quando o Brasil sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo e, lamentavelmente, na final perdeu para o Uruguai, surpreendendo a todos. E diz que a partir dessa derrota, o brasileiro passou a ter uma espécie de complexo de vira-lata. Isso foi enterrado, segundo Nelson Rodrigues, em 1958. Sobrou alguma coisa desse complexo de ser um pouco menos, achar que não tem capacidade? Existe ainda na cabeça de muito brasileiro essa visão? Eu acho que já existiu muito. Nessa experiência de promover o Brasil pelo mundo, muitas vezes a gente se deparava com questionamentos que tantas coisas do Brasil eram valorizadas pelo mundo e nós não valorizávamos ou nós não acreditávamos. Eu acho que isso mudou bastante no Brasil, né? Há geralmente uma condição de crer mais e acreditar na capacidade. Eu acho que isso é cultural, isso faz parte do avanço da educação, mas ainda eu acredito que a gente ainda tem um pouquinho desse complexo, em parte porque a gente precisa aprender a se planejar mais e a ser mais profissional, em parte porque há um motivo histórico e cultural para que a gente ainda creia que a gente não tem capacidade de fazer. Então, precisa misturar um pouco isso e transformar isso numa capacidade de realização. Eu faço essa observação porque os e-mails dos internautas Jovem Pan, de vez em quando surgem e-mails assim de alguém que foi assistir um jogo ou no Morumbi, ou mesmo no Rio de Janeiro, depois na hora de sair uma complicação, problema de assalto, problema de estacionamento, flanelinhas, ou então o transporte realmente difícil. Dizia ainda querem fazer uma Copa. Essa expressão costuma aparecer. Ou seja, isso, na opinião da senhora, seria um pouco desse resquício aí do complexo de vira-lata, não? Há um misto disso, né, desse complexo de vira-lata que a gente está aqui denominando para entender um pouco esse contexto. Nelson Rodrigues que lembrou. Mas há um pouco também
acredito que uma necessidade de conhecer mais o que está sendo feito, né? De que as coisas tenham transparência. Acho que há um esforço, né, de todos aqueles que fazem parte dessa matriz de responsabilidade de contar, de usar a imprensa para ajudar nesse trabalho, de usar sites, de passar informações. Então, há um pouco uma necessidade de acreditar mais, né? E há também uma necessidade de um esforço maior por parte daqueles, ou no setor público ou no setor privado, são responsáveis pelas entregas que a gente precisa ter para a realização desses eventos. Professora Janine, na universidade a senhora cuida dessa matéria, que é uma matéria especializada realmente em economia do turismo, né? Com essa experiência de conhecer a Copa da África do Sul, a Copa da Alemanha, outros eventos esportivos também, eu não sei quais outros também esteve quando estava na Embratur, com relação a esse aspecto, quando o brasileiro pode realmente saber que tudo vai estar pronto. Existem dificuldades, mas vai ser muito próximo da realização da Copa do Mundo, daqui a 2 anos. Acredita que um pouco antes, porque nós temos ainda jogos da Confederação aqui. Demora muito, porque as pessoas têm aquela pressa, né? Olha o estádio como está, acho que não vai dar tempo. Existem cronogramas, né, com datas limite. Os projetos desses grandes eventos, eles têm aspectos de mobilidade, de segurança, de construção de estádio. Existem hotéis que são de responsabilidade do setor privado. Existe uma infinidade de temas que são todos monitorados e que tem cronograma. Essas visitas que vocês da imprensa divulgam, que a FIFA vem fazer aqui, junto com o comitê organizador local, são exatamente para isso. Para conferir isso. Exatamente, vai acender a bandeirinha amarela. Isso aqui precisa acelerar. Então eu acredito que, de certa forma, nós vamos conviver com isso até um período mais próximo, porque nós temos alguns cronogramas apertados. Outros já são, temos, por exemplo, alguns estádios que já estão mais adiantados, temos cidades que têm uma estrutura hoteleira diferenciada de outras, então isso vai ser um pouco diferente se a gente pensar de uma cidade ou outra. O que eu acho que a gente não pode perder de vista é que algumas oportunidades que surgem com esses eventos precisam ser trabalhadas agora, né? Por exemplo, que eu mencionei para você, a promoção do Brasil no exterior é um tema que a gente já poderia estar pensando que imagem, que mensagens uma cidade sede ou um país quer passar para o mundo que vai estar lhe assistindo. E isso é um fator vital aí para o Brasil firmar essa imagem. Enquanto legado, por exemplo, o tema da sustentabilidade é outro tema fundamental. O tema do legado das arenas esportivas, aproveitar isso para incluir os jovens no esporte na escola ou transformar determinados espaços em centros de treinamento de excelência para o esporte de alta performance. Então você tem vários temas que, eu digo assim, a gente tem uma data para entregar. Então isso vai ser bom porque isso é um pé no acelerador para acontecer uma série de coisas. Agora também não vamos resolver todos os problemas, certamente virão outros depois disso. Ou seja, a realização de uma Copa ou de uns Jogos Olímpicos, o leque é imenso dos efeitos que todos esses jogos, a Copa do Mundo, irão trazer para o brasileiro em si, a sociedade em si. Você tem legados bem tangíveis, por exemplo, esse da mobilidade urbana, do transporte ou da segurança, são legados muito tangíveis para a sociedade, quer dizer, são coisas que necessariamente, sobretudo o setor público, está acelerando procedimentos e garantindo que essas coisas aconteçam por conta das entregas. Então isso é uma coisa boa. No caso do turismo, por exemplo, o Brasil precisa de mais competitividade do seu produto e do seu destino turístico. Então é uma oportunidade para você qualificar as pessoas, para elas falarem outras línguas, para elas aprenderem mais, para você melhorar o seu equipamento hoteleiro, o seu restaurante. Então esses são legados tangíveis. E existem aqueles intangíveis, né? E, sobretudo, aqueles que vêm depois da realização desses eventos. Quais seriam esses que vêm do depois aí? Eu diria que o maior deles é a exposição de imagem que o país tem no mundo, né? A gente vive num mundo completamente interligado, né? Tudo que acontece em qualquer lugar do mundo pode ser menos ou mais, mas tem um reflexo na nossa economia, na nossa sociedade e no nosso cotidiano, no dia a dia. A partir do momento em que o mundo conhece mais o Brasil e, por exemplo, sabe que o Brasil é um país hoje que tem, por exemplo, uma das fontes de energia renováveis mais limpas do mundo. Sabe que nós temos uma contribuição a dar
nos temas, por exemplo, do aquecimento global. Quando a gente olha para o crescimento da classe média e vê que em 2014, 2016, mais de 50%, 55% da nossa população vai estar nessa classe média e vai consumir produtos, né? Então, são temas que acabam influenciando e ajudando o mundo, né, a conhecer mais o Brasil. Por exemplo, no caso da Copa do Mundo, a previsão é que mais ou menos 43% dos turistas estrangeiros sejam no continente sul-americano. Então, você imagina que oportunidade a gente tem para que os nossos irmãos do nosso continente e para que nós, brasileiros, também nos voltemos mais para o nosso próprio continente. Não, nós, historicamente, estávamos meio... A gente estava de costas, agora acho que a gente está de lado, né? Mas a gente precisa encarar de frente, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do turismo, de negociações para o continente sul-americano. Então, esses são legados que a gente tem no mundo. E os nossos legados internos. Eu acho que quando a gente fizer uma boa Copa do Mundo, e a gente realizar os Jogos Olímpicos, certamente a nossa autoestima também vai se autoconvencer de que ela é capaz de realizar. 43% então dos visitantes seriam aqui do nosso hemisfério. A previsão para a Copa do Mundo. Quase a metade. Muito alta. Porque a gente vai ter 5 seleções do nosso continente mais do Brasil. Na Copa da África já teve um número assim significante e até surpreendente de sul-americanos. E agora no Brasil certamente a gente também vai ter uma participação grande, né, desses sul-americanos. Depois você vai ter daquelas seleções da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, da França, tradicionais que jogam, né, em eventos, e aquelas que serão definidas antes do Mundial. A questão da língua, o resto do continente fala espanhol e só nós aqui, embora o tamanho do Brasil seja quase um continente, fala português. Isso é uma barreira, não? Já foi? Eu acredito que ainda seja uma barreira. Nesse caso, eu gosto de fazer a comparação com a África do Sul, porque, por exemplo, a África do Sul, ela tinha o desafio, por exemplo, de qualificar pessoas para atender em hotéis, em restaurantes. Mas as pessoas falam os seus dialetos, mas elas falam inglês, né? Nós, e aí, por exemplo, se você pedia alguma coisa e não era bem atendido, eles eram tão simpáticos e tão agradáveis e tão hospitaleiros que você nem se incomodava se as coisas não aconteciam. Sim. No Brasil é um pouco parecido, né? Em alguns lugares tem mais qualificação, outros menos. Há um esforço para melhorar isso. Mas ainda temos a barreira da língua. Isso não significa que todo mundo precisa falar inglês e espanhol, claro, correntemente. Agora, se você tem um recepcionista de um hotel, um garçom, né, você está no aeroporto, numa rodoviária, em lugares de atendimento ao público, você precisa ter, no mínimo, um treinamento técnico básico para poder atender essas pessoas. Esse ainda é um desafio que vem lá da educação básica, né? Que poderia também ter uma qualificação técnica. Perfeito. A gente nota nas estações do metrô aqui em São Paulo que já, inclusive, a sinalização já está mudando em quase todas as estações e sempre o inglês é a segunda língua ali. É claro que não é apenas em decorrência do que vai acontecer de Copa do Mundo ou questão de jogos aqui. Mas isso já é um dado significativo de ligar com essas pessoas que vêm de fora. A senhora tem reparado nesses detalhes que muita coisa já está... São Paulo é uma metrópole, é a metrópole desse continente, portanto recebe gente do mundo inteiro, claro, né? E você tem casos em outros lugares do Brasil que também o cardápio do restaurante já está em inglês, a sinalização turística já está em português e inglês, então você já tem o website com informações que tem uma tradução para o inglês e para o espanhol, e nós vamos ter oportunidade agora de melhorar isso ainda mais, né? A Lei Geral da Copa terá sua votação agora nesta quarta-feira, esta é a previsão. E 2 pontos têm se falado muito, a questão da venda de bebida alcoólica, de cerveja, né? E também a questão da meia entrada para quem é estudante ou para quem é idoso. No aspecto aí do turismo de negócios, da economia em turismo, muita gente tem apontado só esses 2 detalhes. Qual a opinião da senhora sobre essa questão? Eu tomei conhecimento do relatório que vai à votação e eu acredito que ele é bastante satisfatório do ponto de vista de como que ele apresenta esses pontos. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode dar um tratamento para a Copa do Mundo como a gente dá
para o jogo que tem no final de semana. Não é porque o jogo do final de semana não é importante, não é isso. É que um Mundial, né, ele vai vir para cá de novo daqui a quantos? 30, 40, 50 anos. O que ele significa para o país, para a economia, para o próprio futebol? Então ele tem um caráter excepcional. E, portanto, é por isso que a gente está discutindo uma lei que debate determinados temas. Eu não vejo em nenhum momento que você abrir exceções para a realização do Mundial, você está sendo inconstitucional, você está abrindo mão né, de determinados temas nacionais. Pelo contrário, acho que é uma forma de entender a importância desses eventos, por um lado, e por outro, o seu caráter excepcional. E aí, além do mais, os governantes brasileiros assinaram compromissos com a FIFA. E esses compromissos, né, quando a gente queria trazer o evento para cá, que a gente considerava importante, eles precisam ser cumpridos. Fazem parte da estrutura, né? A FIFA é uma entidade privada, o evento é um evento da FIFA, né? E, portanto, existem de um lado e de outro regras. Não vejo que nós estamos abrindo mão da nossa soberania e não vejo que nós estamos deixando de descumprir os compromissos. Eu acho que todas as Copas do Mundo têm bebida alcoólica dentro do estádio. Se vai ter bebida alcoólica fora do estádio, o importante é ter o quê? Segurança, organização, planejamento, né? Toda uma logística que permita você cuidar disso daí. Depois, você contempla estudantes, idosos, você contempla membros do Bolsa Família, você não vai contemplar todo mundo, porque até a distribuição dos ingressos de um jogo, ele tem um determinado critério. Por exemplo, está jogando Brasil e Alemanha. Então, ali você tem X ingressos dos patrocinadores, mais um tanto de ingressos da cidade que está recebendo, que é vendido na própria cidade, um tanto de ingressos do país A, outros do país B. Então, há uma composição tanto de distribuição de ingressos, como de categorias de preços, dependendo daquilo que está sendo oferecido, né, como qualquer lugar que você vai, se você está num lugar mais próximo, mais longe, com mais conforto, menos conforto, você está pagando um preço diferente. Então eu vejo assim, acredito que será votado na quarta-feira, é um passo importante e acho importante que a gente vote, porque a gente resolve esses assuntos e vamos partir para os próximos que virão depois. Perfeito. Uma última pergunta. No jogo de abertura, a senhora vai estar lá? Eu espero que sim, eu acho que é uma oportunidade, todos querem estar. E quando eu estive aí viajando, falando sobre a realização da Copa do Mundo no Brasil e contando um pouco e avaliando um pouco como que a gente está se preparando, eu digo que a gente só tem uma questão aqui no Brasil que a gente não tem resposta, é se a gente não ganhar no final. Essa aí é uma pergunta que a gente só vai saber em 2014, quando terminar o Mundial, que eu acredito que a gente vai fazer com maestria. Claro que vamos torcer, mas o futebol tem esse fascínio, né? É verdade. Perfeito. Professora Giannini Pires, muito obrigado pela presença. Obrigada. A senhora que preside o Conselho de Turismo e Negócios da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e também com toda essa experiência de conhecer as Copas, quando foi diretora da Embratur, pedimos para convidá-la novamente, quando estiver perto da Copa, para uma outra análise, com esse olhar da experiência em relação a um grande evento como esse. Muito obrigada. A FEComércio agradece também a oportunidade de compartilhar com vocês. Perfeito. E a FEComércio tem um site na internet. Isso, está aí disponível para quem quiser buscar mais informações. Perfeito. Uma boa noite, muito obrigado pela presença. Esta é a Jovem Pan Online.